Continuando a série de Dungeon Reset, o nosso plot estava conversando seriamente com o coelho enquanto os dois discutiam se ele deveria ir ou não matar aquele grifo, já que ele deveria logo domar ele de uma vez. Então nosso protagonista ligou um teleporte novamente para poder chegar até ele, dizendo que as armadilhas pegavam quase qualquer coisa e os grifos eram mais fáceis de lidar do que os fantasmas, e até mesmo o coelho concordou que sim. E lá na Montanha da Morte não passou nem pouco tempo e o nosso protagonista já tinha acabado de matar um daquele grifo, e ele estranhou, já que ele não tinha ganhado nenhuma conquista. Porém, o coelho estava lá pegando aquelas plantas que gritavam, enquanto dizia Daum que na verdade não era tão fácil assim repetir uma conquista, e além disso perderia o sentido como uma recompensa se fosse algo tão fácil. Daum, porém, começou a reclamar, dizendo que a dungeon tinha ficado meio chatinha, e o coelho não estava entendendo toda essa ambição dele tanto se esforçar. Ele até mesmo começou a zoar o nosso protagonista, dizendo que era por isso que ele tinha ganhado tanto peso, e nesse momento o coelho já tomou mais um daquele golpe na cabeça para poder ficar esperto. E nesse instante, o nosso protagonista até mesmo perguntou a Alpha se ele poderia oferecer a gordura dele como sacrifício, porém ela disse que não, deixando ele bem triste. E o coelho começou a dizer o porquê dele não deixar os fantasmas atacarem ele, já que assim ele perderia peso. E Daum também perguntou se isso funcionava, dizendo que eles iriam testar dessa vez. Porém, o coelho disse que era claro que não. Se ele quisesse perder peso, ele deveria ir e fazer exercícios e tomar vergonha naquela cara, fazendo então com que ele ficasse no chão de tanto golpe que ele tomou na cabeça. Porém, Daum começou a pensar que ele quase tinha sido enganado dessa vez, mas de repente ele começou a pensar a respeito da energia vital do santuário. Ele então abriu seu inventário e perguntou a Alpha o que ele poderia fazer com aquela pedra espectral, já que se ele injetasse sua energia vital naquilo, o que poderia acontecer? Era a pergunta dele. E nesse instante, a Alpha disse que sem chance nenhuma iria deixar ele fazer isso, já que ele não poderia gastar energia em vão. E se ele tivesse, e quantos sacrifícios seriam necessários para ressuscitar Ertia, ele realmente não faria isso. Porém, ele disse que agora mesmo ele iria colocar, dizendo então que a Alpha na verdade deveria ter pensado muito bem, já que eles conseguiram recarregar o orbe vital e agora Bahamut estava do lado deles, então seria plausível colocar ali também, já que talvez ele conseguisse fantasmas. Porém, a Alpha disse que aquilo seria burrice, e realmente o coelho concordou, dizendo que isso deixaria ele mais idiota ainda. Porém, ele percebeu que aqueles caras não estavam a favor dele e talvez eles pudessem ter os fantasmas como aliado, fazendo então uma equipe muito maior do que o normal, e assim o Lich não estaria mais na sala do boss. Porém, seria incrível ter uma legião de fantasmas. Porém, o coelho começou a dizer que ele deveria acordar, já que não era só porque ele capturou um Lich por sorte que ele se tornaria um bruxo. A Alpha até mesmo disse que isso só seria possível fazer com o Lich, porque ele possuía o orbe vital. Porém, o nosso prota, ouvindo aquilo, começou até mesmo a ficar irritado, dizendo que era ele que mandava lá, e realmente eles iriam fazer, dizendo que deveria dar energia vital a ele. Porém, a Alpha disse que eles poderiam tentar uma vez, mas não se fosse ali, mas teria que ser na verdade em um lugar seguro. E eles então começaram a ir em direção à vila para realmente poderem testar essa habilidade, já que ali ele poderia pedir ajuda para os moradores se precisasse ou se algo desse errado. Daum então pegou um daqueles blocos que era de fantasmas e então ele começou a dizer que iria dar certo e pediu para a Alpha injetar a energia naquele bloco, e ele esperava ganhar no mínimo um Gasparzinho com aquilo. Porém, algo inusitado começou a acontecer. Basicamente, aquele bloco começou a brilhar de mana e ainda por cima começou a flutuar. E o nosso prota, vendo aquilo, achou isso maravilhoso, perguntando como isso poderia ser possível. Mais surpreendente ainda ficou a cara do coelho após ver aquele bloco flutuando, perguntando se aquilo era sério e se realmente aquele bloco estava vivo. E o nosso prota achou aquilo realmente incrível. Porém, de repente, vemos que o bloco começou a se afastar mais e mais deles, e basicamente ele só estava subindo. E até mesmo o coelho perguntou o porquê dele continuar subindo, e após um certo tempo os blocos já estavam quase na nuvem.
enquanto os dois continuavam observando, e após isso, o coelho começou a rir muito e a debochar do nosso protagonista, enquanto ele perguntava qual era a graça. Então o coelho começou a zoar o nosso prota, dizendo que ele não só matou os fantasmas uma vez, como também mandou eles para o céu, realmente purificando eles com as pedras, e matou os fantasmas 2 vezes. Após isso, o Daum ficou muito irritado. Até mesmo a Alpha disse que depois que o poder obscuro é purificado, a única coisa que resta é o fato deles voarem, e realmente era um desperdício muito grande, e que bom que ela não colocou tanta energia assim. E o nosso prota, porém, observando tudo aquilo, estava feliz, já que agora ele tinha matado a sua curiosidade. Perguntou se nenhum deles achava aquilo legal. Porém, o coelho perguntou o que era legal, e ele disse que ele não podia controlar, mas era incrível ter aquilo voando, e realmente era ótimo, perguntando então se não tinha sido a Alpha que fez a mesma coisa com aquela estátua de lagarto voador, já que ela era uma estátua de pedra e parecia mais um gárgula. Porém, a Alpha disse que aquilo era uma pedra vital, e era uma estátua feita pelos artesãos que esculpiram o templo na vida para honrar Hertia, e Hertia ficou muito grata e usou como guardiã do templo. Porém, aquele bloco era outra coisa, e o nosso protagonista pensou que talvez ele pudesse até mesmo fazer a mesma coisa com esse bloco, já que assim eles teriam algo no mínimo parecido. Pensando então que se ele colocasse esses fantasmas dentro dos golems, eles talvez pudessem voar. Porém, quando ele começou a dizer que o nosso protagonista tinha que pensar, e se ele fizesse isso, eles iriam voar até desaparecerem. Então, ele deveria pensar em algo para resolver isso. A Alpha, porém, disse que os fantasmas só podem flutuar, e não sabe se tem como mantê-los no chão. E realmente, eles mal se movem direito, mesmo no ar. E até mesmo o nosso protagonista começou a fechar os ouvidos de tanta negação que eles estavam falando. E então a Alpha disse que as pedras vitais permitiam movimentos de alto nível, diferentes nos golems, mas trazer a pedra à vida e preenchê-la com magia, até mesmo com fluidez, até ser alterada, dava muito trabalho. E realmente Daum começou a pensar que não teria jeito, mas ele viu que ele iria tentar de algum jeito usar aquilo como uma forma útil, e esperou que realmente desse certo, soltando então um bloco e segurando ele rapidamente. E o coelho começou a gritar, dizendo que ele deveria tomar cuidado, perguntando se queria que acontecesse a mesma coisa com o outro. Porém, ele segurou aquele bloco e colocou na mão do coelho, falando que ele deveria apertar, e perguntou o porquê que tinha que ser ele. Porém, o nosso prota começou a dizer que ele voava, então estava tranquilo para ele, e ele realmente começou a ficar muito nervoso, e aquele bloco começou a fazer o coelho a flutuar muito longe, e realmente ele começou a dizer. E nesse instante então, o nosso protagonista disse que ele não deveria se preocupar, já que ele conseguiria voar. Mas ele, observando tudo aquilo, ele pensou que aquilo estava subindo mais devagar do que antes. E realmente o coelho até mesmo tentou travar aquilo, mas ele não conseguia parar. E Daum então começou a perguntar como estava na questão do peso, já que ele não estava subindo muito, e talvez fosse por causa do peso do coelho. Perguntando então se ele queria soltar aquele bloco, e o coelho disse que sim, e após ele soltar, o bloco começou a flutuar mais ainda, então realmente era por causa disso, por causa do peso do coelho, e até mesmo a Alpha achou aquilo interessante. Após isso, nosso protagonista falou para que o coelho descesse lá e pegasse aqueles blocos de terra, porém o coelho disse que aquilo era muito pesado, e o nosso prota disse que foi por isso mesmo que deu para ele, e ele então segurou aqueles blocos e começou a voar em direção aos bloquinhos que estavam no ar, e após ele segurar, ele realmente ficou travado por causa do peso. Ele perguntou se eles queriam fazer um balão, já que seria muito legal, e ele poderia ser controlado apenas tirando e colocando tijolos para equilibrar o peso. Porém, a Alpha e o coelho discordaram, dizendo que o céu era um lugar muito perigoso, e se ele topasse com o grifo, iria ser o seu fim na hora. Nesse momento então, o nosso prota disse que ele não poderia fazer isso, mas poderia fazer outra coisa que ele achou que seria super genial. Em momentos como esse, ele deveria retornar às teorias, pensando então que talvez se ele colocasse um bloco fantasma dentro daquele bloco de terra, ele seria capaz até mesmo de mover aquilo. Então, o coelho perguntou se ele estava pensando em fazer mais golems.
Porém, Daum disse que não precisava necessariamente de ser uma invenção, era tudo por diversão. E nesse instante, então, o coelho até mesmo começou a fingir ser sábio de novo enquanto ele falava tudo aquilo. Porém, Daum era um ótimo exemplo sobre ser extravagante, e agora ele realmente impediu a Alpha que colocasse energia naquilo. Então, após isso, aquele bloco começou a flutuar, e realmente era muito estranho, já que com a energia que a Alpha colocou, aquele bloco pesadíssimo conseguiu sair do chão. E então ele pediu para que a Alpha colocasse só mais um pouquinho, e de repente, meu parceiro, o bloco flutuou mais ainda. E dependendo de quanto mais energia colocasse, o bloco flutuava. E após isso ele recebeu uma conquista. Nascimento da pedra flutuante. E ele deveria ter um vislumbre de um dos segredos do mundo. A Dungeon o assistia. E ele até mesmo começou a achar estranho a respeito da questão dos segredos do mundo, já que era uma cast bem interessante. Porém, após um tempo, Daum começou a achar aquilo muito estranho, perguntando ao coelho, já que era a primeira vez que ele completava uma conquista e não ganhava nada. E o coelho começou a dizer que era verdade, e era realmente a primeira vez que ele também via isso acontecer, dizendo então que aquilo era um segredo do mundo. Então, ele não sabia nem mesmo o que era aquilo, por ser um segredo. E após isso, ele perguntou que tipo de segredo era esse, já que realmente não fazia sentido nenhum. E Daum pensou que ele não poderia deixar aquilo passar de uma forma tão simples, mas por enquanto tanto faz, já que parecia que realmente aquilo estava errado. Talvez futuramente eles descobrissem o que estava realmente acontecendo. Enquanto isso, na vila, o chefe de lá estava pensando que na vida havia pessoas que te deixavam desconfortáveis só de existirem. E para o prefeito, essa pessoa era basicamente o Daum. E ele ainda por cima não tinha afetado ele diretamente em nada, mas sentia que esse território está ficando cada vez menor por causa de Daum. Ele até mesmo começou a ficar preocupado e andando de lado a lado, perguntando sobre a faca dele e se as coisas estavam ficando entediantes naquele lugar. Ele até mesmo parou para pensar que o Song e o seu grupo não tinham saído para caçar, e esta era uma ótima oportunidade para aproveitar ao máximo. Então ele correu em direção a eles para então arranjar alguma coisa e ver se eles tinham ficado realmente mais fortes. Porém, nesse instante, quando ele estava andando para lá, ele começou a ver uma coisa que era muito estranha, já que Daum estava carregando um bloco daquele que parecia ser muito pesado. Ele até mesmo pensou que realmente estava aparecendo o Hulk, porém na verdade Daum nem mesmo estava encostando no bloco, ele estava flutuando sobre a sua mão. E então, o prefeito, vendo aquilo, pensou que ele na verdade era da classe da produção, mas na verdade aquilo deveria pesar mais de 1 tonelada. E enquanto isso, ele estava girando como se fosse um balão, deixando o prefeito daquele lugar completamente suado e triste, já que agora ele realmente estava decepcionado por ser fraco o suficiente para não enfrentar Daum, e ainda por cima ele não conseguiria fazer mais nada, e o chefe da vila retornou aos seus aposentos mais uma vez. Após um tempo então, Daum pensou que agora finalmente ele estava pegando o jeito, já que agora parecia um simples jogo e na verdade eram modos de organizar e características da pedra flutuante. Então, existiam 2 traços principais: quanto mais energia vital era colocada nela, mais ela iria flutuar. Porém, embora tivesse a mesma energia vital, a altura da pedra varia de acordo com o seu peso. Isso significava que se você controlasse o tamanho e a energia, você poderia controlar o quão alto elas flutuariam. E o coelho começou a pensar que aquilo era muito difícil, enquanto dizia que era muito interessante. Mas ele disse que aquilo talvez não tivesse utilidade nenhuma para ser usada. E se fizesse isso com o Golem, ele só iria ficar vagando por aí. Porém, Daum disse que talvez ele poderia usar isso de uma forma muito interessante, e disse até mesmo que o coelho deveria usar sua imaginação, que quem disse que só poderia ser usado em combate. Então o coelho perguntou como aquilo poderia ser usado e pediu um exemplo para ele. Então ele começou a dizer que se precisasse, por exemplo, de uma posição fixa em um lugar alto, talvez eles conseguiriam. Então após isso, ele começou
a quebrar um espaço do templo, e ele usou sua picareta para fazer tudo isso. Porém, até mesmo o gelinho começou a perguntar o porquê que ele começou a destruir as escadas do nada. E nesse momento o coelho começou a dizer que esse era o jeito dele falar estranho que irritava ele. E nesse momento o gelinho começou a dizer que o estranho na verdade era o coelho. Enquanto isso, o nosso Potter estava quebrando aquele lugar e disse que agora ele tinha se livrado daquelas escadas. Só faltava uma coisa a ser feita, utilizando aqueles blocos então para que ele pudesse fazer as escadas. Eles estavam repletos de energia espiritual, então ele começou a moldá-los, fazendo então blocos de escada com pesos ideais. E o gelinho, vendo isso, achou incrível, dizendo que agora o mestre dele estava se tornando basicamente um alquimista. Porém, o coelho estava todo emburrado, dizendo que ele estava bem longe de ser um, ele era só um idiota mesmo. E ele então estava fazendo a construção, dizendo que aquilo era muito mais difícil do que ele pensava, já que uma quantia adequada de energia vital e o peso das escadas mudaria completamente, e se ele alterasse um pouco e ajustasse a altura, poderia dar certo. Enquanto isso, o gelinho começou a dizer ao coelho que ele deveria olhar aquilo e ver que realmente ele parecia com um alquimista, dizendo que as suas mestres anteriores, as bruxas, também gostavam de coisas bem complexas. Porém, Daum estava mexendo nas escadas e o coelho disse que ele só estava se divertindo mesmo. Então, após isso, Daum perguntou a Alpha e pediu para que lembrasse da energia vital necessária para deixar as escadas assim, já que era meio complicado no começo, mas depois ele pegava o jeito. E a Alpha disse que sem chance, já que ele pretendia usar esse método para fazer escadas futuramente. E Daum disse que era claro, já que pioneiros como ele ficavam frustrados quando não poderiam usar sua nova tecnologia. E aí estavam as escadas flutuantes completas. Basicamente, aquele lugar tinha ficado incrível com aquela construção. E até mesmo o coelho disse que achava que ele estava viajando, mas até que era muito impressionante de se ver aquilo. Então, ele recebeu outra conquista, já que estava dizendo: primeiro objetivo concluído, caminho para o céu, recompensa, escadas flutuantes. E a habilidade era escadas flutuantes nível 1, e o nível realmente estava mais fácil, e as escadas eram construídas com mais velocidade e criadas com mais velocidade. E o nosso pato até achou aquilo legal, e o coelho começou a achar que era estranho, já que agora ele tinha recebido uma conquista, enquanto o gelinho estava tranquilamente vendo aquilo. Então, porém, começou a pensar que essas habilidades eram realmente muito interessantes, e habilidades como cavar ou quebrar pedras, talvez realmente ele devesse se aprofundar mais naquilo. E será que talvez um dia ele pudesse conseguir colocar energia vital nas coisas sem a ajuda da Alpha? Isso seria muito incrível, já que ele poderia usar isso dessa forma. E até mesmo o gelinho começou a achar aquilo incrível, enquanto o nosso protagonista estava andando sobre aquela pedra, e o coelho não acreditou que aquilo realmente estava funcionando, já que em questão de segundos após isso, ele construiu um segundo andar no templo. E ele até mesmo começou a dizer que sempre quis morar em um lugar com vários andares, e os sonhos realmente estavam se tornando realidade. E o coelho então começou a debochar dele, perguntando se o sonho dele era morar embaixo da terra, e ele já amanheceu já com 7 galos na cabeça. Enquanto isso, ele começou a pensar que estava usando muitas pedras espectrais e precisava coletar mais algumas, e além disso, também iria ajudar ele a melhorar sua habilidade de purificação. Porém, dessa vez quem iria com ele seria o Bahamut, então eles iriam esvaziar aquele lugar por completo. E nesse momento então, Bahamut começou a pensar que aquele era o lugar que a sua mestra tinha dedicado toda a sua vida para proteger, e o local que ela, ainda por cima, passou por tanto tempo naquele lugar. Então, nesse momento, Daum começou até a ficar meio triste, pensando que Bahamut não queria ir. Nesse instante, então, o coelho começou a debochar, dizendo que mesmo estando do lado deles, ele ainda tinha memórias passadas por aquele lugar, e realmente ele estava se remoendo demais. Porém, Bahamut disse, na verdade, ele conhecia tudo sobre aquele lugar e deveria deixar com ele. Do outro lado da dungeon, Song e sua equipe estavam atuando lá, enquanto Daum simplesmente começou a avisar eles que iria sozinho na dungeon. Eles até mesmo disseram para que Daum não exagerasse, e ele era considerado parceiro 1. E o arqueiro começou a dizer que se ele ficasse em apuros, deveria fugir daquele lugar, ou esperar por eles. Mas eles estavam realmente muito cansados, e nem demonstraram isso para Daum.
já que seu grupo estava treinando na entrada da segunda dungeon e eles realmente não poderiam voltar às ruínas da dungeon depois de completá-las, exceto Daum. E é claro que as regras da dungeon não mudavam, eles ficaram presos agora na segunda fase. E a segunda dungeon, o portal da caverna da formiga, era o que fazia o nosso protagonista conseguir entrar. Se acontecesse alguma coisa com ele, ele iria ligar para eles de novo. Porém, enquanto isso, o Gelinho perguntava se realmente o caminho que ele estava seguindo era certo. Só que Dom já tinha seguido aquele caminho com bastante excelência. E ainda por cima, agora tinha uma formiga gigantesca morta ali. Então, o coelho começou a pensar que ele era só um idiota que estava fazendo aquilo porque gostava de se arriscar. Mas vendo tudo isso que ele montou, realmente ele estava com o pensamento mudado, já que Daum tinha evoluído muito e ele estava derrotando os monstros como se não fosse nada, se tornando basicamente um fanático que gostava de derrotar fantasmas. Só que de repente começaram a aparecer outros monstros naquele lugar e eram os Gremlins, e ele achou isso muito estranho, já que normalmente só tinham fantasmas e Gremlins realmente era apelação naquele momento. Porém, a purificação de Daum só funcionava contra fantasma e não contra Gremlins. Então, o Gelinho começou a dizer que cuidaria deles e poderia deixar completamente com ele. E nesse momento, ele se armou com a faca de açougueiro dada por Daum e também a sua foice especial. E aqueles monstros, nesse exato momento, já começaram a arregar, fugindo, porém o Gelinho disse que eles eram miseráveis e iria acabar com a vida deles. Porém, nesse instante, o coelho e o nosso prota começaram a pensar que ele na verdade poderia fazer isso a qualquer momento. E falando nisso, o Gelinho começou a atacar eles com tudo. E em questão de segundo, ele tinha derrotado todos aqueles monstros e pensar que ele tinha todo esse poder acumulado em um boneco de neve, enquanto ele falava que eles deveriam morrer, chamando eles de inúteis. E o nosso protagonista só pensava que era muito bom ter ele ao lado deles, enquanto o coelho até mesmo começou a pensar que era melhor não irritar aquele carinha, já que poderia sobrar para ele. Então, nesse instante, ele começou a observar o que Daum estava fazendo, e quando ele se virou, basicamente o nosso prota estava no chão, coletando todos os aspectos de fantasmas que tinham caído lá. Então, basicamente, enquanto o Gelinho matava, ele coletava seguramente naquela zona segura, e quando os Gremlins de gelo vieram, Bahamut atacava novamente, e basicamente era o momento certo para ele farmar mais e mais fantasmas, já que aquilo era a combinação perfeita para isso. E após eles terminarem aquilo, Bahamut basicamente foi considerado muito útil naquela dungeon, enquanto o coelho ficou lá pasmando com a cara dele no ar. Só que o mais louco foi que com essa combinação, os dois conseguiram limpar completamente o lar da bruxa de todos os fantasmas. Basicamente, aquele lugar ficou até brilhando. Então, o Gelinho começou a dizer que mesmo o dono sendo alterado, o trabalho continuava o mesmo, e ele achava e era algo realmente muito estranho. Então, após isso, o coelho começou a dizer que eles eram os gerentes dali, basicamente isso. E realmente Daum falou que valeu muito a pena o esforço que eles fizeram, já que graças a isso, ele chegou com a habilidade de purificação no nível 3 intermediário. O coelho, porém, apontou para ele dizendo que ele só ficou pegando isso e evoluiu, dizendo que aquilo estava errado, já que ele estava abusando demais dessa habilidade dele. Porém, Daum disse que os monstros que eles enfrentaram eram fortes demais e de alto nível, e eles davam uma experiência maior. Fazer o que? Porém, o coelho começou a suspirar dizendo que realmente ele tinha uma sorte surpreendente. Porém, Daum disse que nada era sorte, e não importava o que dissessem, ele sempre se esforçava para conquistar tudo naquele lugar, e ele realmente iria continuar coletando aqueles aspectos fantasmas, e o coelho até mesmo ficou feliz vendo aquilo. Então, após isso, Daum queria checar o que melhorou na habilidade de purificar, e ele viu que dessa vez, em vez dele fazer um Kamehameha, tô brincando hein, ele começou a fazer 3 esferas de purificação de uma só vez, e parecia que a cada nível ele ganhava mais e mais esferas, e ele pensou que quando ele chegasse no nível 10, ele talvez até tivesse 10 esferas. Até mesmo pensou que a qualidade de purificação pudesse melhorar muito com o nível, e quanto maior o nível fosse, mais fácil seria caçar os fantasmas e também a melhorar a alimentação, só que seria muito difícil evoluir naquele lugar.
Então o coelho começou até mesmo a rir dele, dizendo que talvez pudesse ser ali, dizendo que tinha uma escada naquele lugar. Porém, o boneco de neve disse que ali levava ao primeiro andar do subsolo e eles teriam que ficar atentos a partir dali, já que Daum começou pela sala do boss e foi completando as ruínas até chegar ao topo. E ironicamente para Daum, o primeiro andar era o mais perigoso e o primeiro andar do subsolo era chamado de Jardim da Bruxa. Porém, o mais estranho foi que Daum ficou apaixonado por ouvir que existia um jardim em cima. E o boneco de gelo não entendeu nada do porquê dos seus olhos estarem brilhando tanto. Porém, Daum começou a pensar que até as bruxas tentavam ter algum tipo de renda. Será que elas até mesmo usavam algo como combustível? E nesse estranho momento, ele foi para lá, no Jardim da Bruxa, perguntando o que era tudo aquilo. Ele até mesmo pensou que tinha coisas que era para comer, mas era um fungo venenoso e vendo aquilo, se ele tocasse, morreria envenenado. Porém, Daum viu que realmente não dava para purificar aquela gororoba, já que ele tentou e aquilo foi basicamente destruído em questão de segundos, e só de olhar já deveria saber que não era comestível aquele troço estranho. Então, nesse momento, ele perguntou se aqueles outros cogumelos poderiam ser comestíveis, porém o gelinho disse que era um cogumelo, mas se ele se aproximasse, os poros iriam estourar e envenenar ele, e aqueles outros, ele até mesmo disse que eram só musgos, porém o coelho percebeu que eles iriam perder um bom tempo naquele lugar, e Daum, percebendo que na verdade ele estava desapontado por estar ali, já que não tinha nem sol e realmente as plantas não poderiam crescer. Nesse instante, então, o gelinho começou até mesmo a se ajoelhar e se curvar, dizendo que infelizmente a maioria delas eram só armadilhas e existiam poucas plantas comestíveis naquele lugar. Daum, porém, disse que onde estavam e perguntou se ele estava vendo alguma comestível ali. Porém, ele disse que existiam, mas elas eram muito sinistras, e Daum sorriu e disse que deveria levar até elas, já que ele queria comer, mesmo que fossem sinistras. Então ele começou a caminhar em direção a uma planta que era muito estranha. Eles até começaram a dizer que ali era meio seco e era meio estranho ter plantas naquele lugar. Gelinho, porém, disse que tinha uma planta que absorvia a umidade daquele lugar. Porém, o coelho rapidamente apontou e disse que deveria esquecer aquilo, já que aquela planta era muito perigosa. Aquela planta basicamente era um cacto que poderia sugar o seu sangue em questão de instantes. Dizendo então que aquele cacto era de absorção de calor e se fosse picado por um, ele iria sugar seu sangue imediatamente, mas mesmo assim ela continuava sendo muito perigosa ao tocar e realmente não valia a pena levá-la para casa. Porém, o nosso prota começou a pensar que ela sugava água, então por isso que aquele lugar estava muito seco. Ele então começou a perguntar a Bahamut se aquela planta era realmente comestível. Porém, Bahamut disse que apesar de ser uma planta sinistra, a sua mestra costumava comê-la de vez em quando. Porém, o coelho nesse momento começou a ficar com cara até mesmo de nojo, já que era esperado de uma bruxa, já que ela bebia o sangue absorvido por aqueles cactos, e tudo era relacionado a sangue, era bem nojento. Mas o nosso prota até mesmo começou a se lembrar de quando o coelho matava as pessoas e escoava sangue na cara dele, e realmente ele achava aquilo nojento não sei como. Mano, então nesse exato momento, o coelho de desprezível, porém o coelho não entendeu nada do que ele tinha feito, porém ele disse tanto faz, dizendo que deveria comer primeiro aquela planta. Porém o coelho disse que ele porém o coelho começou a espernear dizendo que ele não iria comer aquilo. Porém, ele concordava em fazer algumas coisas, mas isso já era demais. Nesse momento, o nosso prota disse que provavelmente era seguro comer aquele cacto, já que a dungeon resetou e ele não deve ter sugado nada ainda. Então Bahamut até começou a dizer que seu mestre estava completamente correto, e o coelho estava realmente precisando de ajuda, já que ele estava se preocupando tanto. Porém, o coelho falou que então ele deveria comer primeiro aquela planta. Porém, o boneco de neve disse que não dava, já que o seu corpo era de neve e se ele se aproximasse daquilo, toda umidade iria ser sugada nesse exato momento. E então disse para não chegar perto, já que basicamente essa planta poderia matar ele em questão de segundos. Nesse mesmo instante, o coelho então se tocou que essa poderia ser a chance dele de matar o boneco de neve, e foi correndo então em direção ao cacto e pegou um daqueles palitos para correr então em direção ao boneco de neve e assustá-lo, dizendo que iria cutucar ele todo e iria acabar com ele. Porém, o boneco de neve começou a correr dizendo que ele devia parar com aquilo. O coelho na verdade estava brincando muito com ele. Porém, diante daquela situação, ele continuou correndo por bastante tempo enquanto o coelho tentava cutucar ele.
E até mesmo o Gelim disse que iria pensar 2 vezes antes de falar com o coelho, respeitando ele. Porém, nesse momento, o nosso pato até perguntou por que ele tinha tanto medo de um espinho. E nesse momento, ele começou a pensar, na verdade, aquele espinho de cacto poderia fazer uma agulha, e com isso, aquilo seria muito útil. Então, após isso, ele começou a usar as luvas para se proteger daquilo. Porém, o coelho não entendeu nada. Daum, porém, disse que de vez em quando ele fazia alguns retoques e ele precisava realmente costurar, e aquela luva seria perfeita para isso, já que ele sentia que ele estava evoluindo as suas habilidades inúteis ao invés de evoluir a purificação. Porém, o coelho disse que cuidaria da coleta dos espinhos, enquanto isso ele comia o cacto. Então, nesse momento, o coelho tinha tirado todos aqueles espinhos e agora chegou na parte dele comer aquele cacto. Então, ele viu que realmente ele deveria cortá-lo com uma faca e pegou a faca de açougueiro e começou a fazer um formato de triângulo. Só que de repente, meu parceiro, o que saiu daquilo era basicamente uma melancia. Mano, o nosso Bota tinha acabado de descobrir uma melancia na dungeon e aquilo realmente era um alimento delicioso. E agora ele poderia comer melancia e farmar muita melancia na dungeon só pegando naquele lugar. Porém, enquanto ele estava comendo aquilo, o coelho começou a sentir muito nojo dele, já que ele basicamente estava ingerindo um alimento que basicamente costumava sugar sangue das pessoas, o que era algo bem nojento. Realmente Daum nem se importava e continuou comendo aquela melancia. Fique ligado, meu parceiro, porque aquele leão que apareceu no último episódio agora vai aparecer na vila deles.